Olá, sejam bem-vindos ao podcast 2L. E hoje nós temos um tema que é um tema bem impactante: filhos da discórdia. Entre laços quebrados, o impacto da alienação parental na construção da identidade da criança. Hoje, no nosso episódio, nós vamos falar sobre quando um dos pais, movidos por mágoa ou conflitos, começam a minar a relação da criança com o outro genitor. Aos poucos, a criança passa a duvidar do amor ou da importância desse pai ou dessa mãe na sua vida. Isso gera insegurança e uma sensação de desamparo, uma confusão sobre quem ela é, o que provoca um impacto profundo na construção da sua identidade. Ao longo do nosso programa hoje, nós vamos entender os sinais e os efeitos emocionais e, principalmente, os caminhos para a cura e reconstrução também desses laços. Para essa conversa super importante, nós convidamos uma especialista em terapia cognitiva e comportamental. A Beatriz Moraes, que está aqui hoje com a gente, é coautora do livro Entendendo a Ansiedade Infanto-Juvenil, e ela é experiente na área clínica de psicologia e nos trará a nós a sua visão sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Beatriz, e mais uma vez obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito importante. A gente precisa trazer informação, né? E eu acho que esse formato é uma forma muito legal das pessoas terem acesso a certos conteúdos, a saber como lidar com certas situações. E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, participando. É um prazer ter você aqui com a gente, Beatriz. É uma honra ter você poder falar com a gente, né, sobre a sua visão, sobre o seu olhar clínico, né? Como você já trabalha com crianças e adolescentes, então eu acho que isso vai ser bem legal para agregar bastante aqui no nosso tema. Beatriz, a gente sabe que a alienação parental, ela afeta diretamente na formação da identidade, né? Emocional das crianças, e isso se estende pela vida adulta. O que você acha, o que você pode falar para a gente sobre essa visão, né? Da criança sofrer alienação parental, que normalmente começa na fase, né, infantil, e muitas das vezes ela não é identificada. Então, fala pra gente um pouco sobre a sua visão. Sim. Essa questão, né, Vivian, que você trouxe na pergunta sobre a formação da identidade é algo muito importante da gente pensar, né? Porque a criança, ela vai formando a identidade a partir dos seus referenciais ali. E quando esses referenciais vivem em conflito, essa criança ela tá ali numa situação difícil, né? E aí tem ali, muitas vezes, os pais estão juntos, aí se separam e mudam completamente, né? A relação muda totalmente. Muitas vezes aquela criança, ela sente culpa, ela sente que ela tem ali culpa naquele processo, porque as coisas ficam muito mal entendidas, né? E aí tem aquilo de o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, nenhum dos dois entram num consenso. Então é muito complicado isso acontecer nessa fase de formação de identidade, né? Porque isso vai trazendo ali, ela muitas vezes vai ser colocada numa situação onde ela vai se sentir rejeitada, né? Ou ela vai sentir que precisa atender as expectativas dos dois e ela nunca vai conseguir fazer isso. Então é muito delicado, né, essa situação em relação a essa formação da identidade. Muitas vezes a criança, ela sente que precisa escolher um lado para ser aceita, né? Então é aquilo de ela sente o amor pelos dois ali, mas vão acontecendo várias situações onde ela fica confusa. Então é bem complexo essa questão da formação da identidade, né? É porque no meio desse conflito, geralmente a criança ela acaba se sentindo responsável, né? De uma certa Exatamente. maneira, por estar causando essa divisão, e ela vai acabar automaticamente sendo influenciada a tomar um lado por alguém que está manipulando ela. É uma tortura psicológica.
E no nosso último episódio, nós tivemos a participação do Dr. Ciro Darlan, e ele chamou a atenção justamente para a necessidade da atenção de profissionais da psicologia para poder avaliar esses casos, porque uma simples conversa com uma criança, talvez seja fácil identificar que essa criança ela está passando por isso. Eu lembro que eu que já passei por isso, lembro de uma fala do meu filho que ele deixou muito explícito por que ele estava tomando um lado. Eu não lembro o que falavam, mas eu lembro a resposta dele. Ele disse para mim que ele estava ficando com o pai dele porque eu estava bem e o pai dele não estava lidando bem com a separação. Então ele ali estava se colocando num papel de suporte emocional do pai, porque ele achava que eu estava respondendo bem, a minha reação era positiva, eu estava seguindo a minha vida, e tinha alguém ali que estava influenciando ele a fazer essa escolha, talvez por pena. Se eu for, o meu pai vai ficar sozinho e ele já não está bem. Então, assim, se por acaso um profissional ele avalia esse tipo de comportamento, ele vai identificar que esse filho não está ali fazendo uma escolha de fato porque ele quer estar naquele lugar, mas sim porque ele se vê como uma peça importante ali para poder ajudar, a cuidar. Eles que deveriam ser protegidos, na verdade, acabam até tentando proteger quem não tem maturidade suficiente para poder entender o final de um relacionamento, porque já que a gente está falando de alienação parental, a gente está falando de casamentos desfeitos. Filhos da discórdia são esses pais que resolveram se separar, mas o que eu passei uma vida inteira dizendo foi: pai e mãe se separa, filhos não. Então, a gente não tem que se afastar porque uma relação deu certo ou não deu certo. Então, eu queria te fazer uma pergunta, como profissional da área: como você identifica quando uma criança está passando por isso? Por exemplo, como uma professora poderia identificar, como pais poderiam identificar algum tipo de sintoma que você consiga nos indicar que seria um meio para a gente poder estar atento a perceber esse comportamento? A parte comportamental, ela diz muito, né? Porque nesses casos, muitas vezes a criança ela não vai conseguir verbalizar ali de forma clara o que está acontecendo, e aí é justamente na mudança de comportamento que a gente vai perceber que tem alguma coisa de errado. Então, falando sobre a escola, perceber o comportamento, a mudança da criança, né? Então a criança de repente ela era mais falante, ela tá mais quieta, ou então a criança tá muito irritada, ou então a criança tinha ali um rendimento escolar bom e do nada cai esse rendimento. A criança tá mais cabisbaixa, tá mais chorosa. São sinais que trazem ali um alerta pra gente, né? E é muito importante que a escola observe isso também, para poder orientar até mesmo uma das partes ali dos pais, né? Porque a alienação parental, às vezes, ela vem de uma das partes, mas às vezes ela é mútua, né? Então, para chamar os pais para conversar, orientar, de repente indicar uma terapia, né? Acho que a terapia, nesses momentos, é muito importante para ajudar as crianças a lidarem melhor com tudo que está acontecendo, né? Porque a gente usa estratégias, nesses casos, é imprescindível também a orientação de pais. Porque eu falo assim, na terapia com crianças e até mesmo com adolescentes, não é só com a criança e com o adolescente. A gente precisa ter esse contato com os pais, de orientação, sabe? De trazer ali um espaço também para eles, de repente encaminhá-los para a terapia também, para conseguir lidar com essas questões. Enfim, ter ali um ambiente familiar mais saudável, né? Mas voltando nos sintomas, é perceber essa mudança de comportamento. E as crianças, elas são muito expressivas nisso do comportamento. Então, é realmente fácil de você identificar uma mudança, né? Uma criança que era de um jeito e ficou de outro, começou a ficar mais triste. Observar as falas dessa criança, porque às vezes você vai perceber ali um discurso que não condiz com a faixa etária daquela criança. Não foi ela que elaborou aquilo, ela escutou aquilo em algum lugar, né, e trouxe ali. Então isso é muito importante, você observar a fala, né, dessa criança, além do comportamento.
né? A gente está falando, né, a Carla falou sobre a questão de já ter vivido isso, né, de uma forma com o filho, né, ela vê essa atitude do filho, né, o sofrimento que o filho estava tendo, e um dos debates que a gente sempre fala é porque eu também vivi isso como filha, né, há muitos anos, há 40 anos atrás. E a gente sempre fala muito, a gente debate muito esse assunto porque nós duas vivemos dois extremos, né, duas situações diferentes. Então, eu vivi isso naquela época, eu tinha, sei lá, 5 anos, mais ou menos, e naquela época a gente sabe que a psicologia, né, o psicólogo, enfim, ela não era muito, esses assuntos não eram muito abertos, né, as pessoas não procuravam ajuda, não entendiam, durante muito tempo a psicologia foi um tabu, né, as pessoas, ainda assim, hoje em dia, muitas pessoas não aceitam, né, não querem fazer terapia porque não conseguem identificar algo que tenha sido construído na sua identidade lá atrás, né? Então, eu passei por isso como filha e senti muita dor, né? Muita dor emocional. Sei que hoje na minha vida adulta, tudo o que me construiu até aqui tem sim resquícios de o que eu passei na infância. Ponto. Por eu sentir isso e ter uma consciência, naquela época, quando a minha mãe falava coisas sobre o meu pai, com 5 anos, eu falava para ela que eu não aceitava que ela falasse nada do meu pai, porque aquilo me machucava muito, me doía demais. E eu lembro muito disso, né, com 5 anos, mas hoje eu lembro muito da dor que eu sentia. Então, quando eu tive o meu filho, eu escolhi não passar isso para ele. Eu não permiti que o meu filho sentisse a dor que eu senti, né? Então, assim, o que eu quero saber de você é o seguinte: é possível quebrar ciclos emocionais herdados do pai e da mãe para os filhos, para que na vida adulta não tenha ou pelo menos diminua, né? Porque a gente sabe que existe. Uma coisa, a alienação parental é uma coisa que existe, é um conflito entre adultos, mas a gente tenta quebrar esse ciclo. Então, como que seria quebrar esse ciclo emocional, né, na visão da psicologia hoje? Isso tem muito a ver com aquilo que a gente escuta, né? Que a infância é um lugar onde a gente pisa a vida inteira. Então, muitos adultos têm problemas nas suas vidas e tentam entender o porquê, ou por que isso aqui não anda, por que eu não consigo me relacionar. N coisas que quando a gente vai pegar o histórico dessa pessoa, vai ver que na infância tiveram N questões ali familiares e a pessoa leva isso pro resto da vida. E sim, é super possível quebrar esses padrões, não é uma coisa fácil de um dia pro outro, né? A pessoa tem que ter, acho que o primeiro passo é a tomada de consciência, né? Não, eu quero mudar, eu preciso quebrar isso, eu preciso sair dessa situação aqui. E com a terapia, a gente consegue desenvolver muita consciência sobre esses padrões. Na cognitivo-comportamental, principalmente, onde a gente trabalha muito foco em comportamento e mudança de comportamento, a gente identifica gatilhos, padrões de comportamento que a gente quer mudar e vai trabalhando ali ao longo do processo terapêutico, né? Então, isso é possível sim. Muitas vezes os adultos eles vão reproduzir comportamentos que eles viram dos pais, né, ou né, de quem esteve ali com eles. E não é nem por mal, porque é algo inconsciente. A pessoa faz de forma automática. Aquilo vai ali acontecendo e aquilo vai se repetindo ao longo da vida dela. Mas é super possível a gente quebrar isso, né? A psicoterapia, acho que ela traz esse lugar ali de acolhimento e de observação da própria vida, né? E de tentar seguir novos caminhos. É o que eu falo, assim, a gente nunca vai dizer o que o paciente tem que fazer, não, mas com a terapia a gente tem ferramentas ali em que eles conseguem sim ter uma visualização mais clara das situações, entendendo qual caminho escolher. Então, isso é possível mudar. Eu falo que assim, sempre dá para mudar, não importa a idade. Às vezes é uma pessoa idosa que teve ao longo da vida todo um padrão de comportamento ali. É possível mudar, é possível que essa pessoa tenha alguns próximos anos da vida dela muito melhor por conta dessa tomada de consciência e dessa mudança.
É possível, mas eu queria chamar a atenção aqui para um grande detalhe sobre quando a mudança acontece. Primeiro, a gente tem que observar e aceitar, né, um problema, porque isso é uma questão que você tem que entender. E uma criança, ela não entende. Então, quem tem que entender é os pais e buscar ajuda. Mas quando essa ajuda não chega a tempo, esse filho que cresceu sendo negligenciado, ele vai ter problemas na vida adulta, como a Vivi acabou de citar. E isso acontece muito. E, às vezes, eles não conseguem se identificar tendo vivido isso. Então, quando eu citei que já passei por essa situação, o meu filho foi uma pessoa que partiu dessa vida, sem conseguir entender pelo que ele estava passando. Então, ele sofreu alienação parental, e hoje eu resolvi falar sobre esse tema, não só mais sobre o Lucas, mas sim por outras pessoas que estão passando por isso, ou que já tenham passado por isso e ainda não conseguiram se identificar tendo essa visão, porque a saúde mental, ela sim ainda é um tabu. Porque quando a gente tem um problema físico, as pessoas, elas enxergam você mancando, você amputada, elas respeitam a sua dor. Quando você tem uma dor emocional, isso não é respeitado. Elas minimizam, elas dizem que você está chamando atenção. Geralmente, esse filho que cresce nesse ambiente, que tipo de pessoa ela vai ser? Ela vai ser problemática, ela tem tudo para ser problemática, porque eu também sou estudante de psicanálise, e hoje, tendo essa visão mais ampla sobre os traumas vividos na infância, eu consigo entender lá que quando Freud diz que na primeira fase da infância, na construção do ego, da identidade, esses conflitos, principalmente familiares, eles vão interferir diretamente, inclusive no nosso caráter. Sim, então, olha como mexe na construção dessa identidade. A gente estava falando no último episódio sobre a base. Você vai construir um prédio, você precisa de alicerce. E essa base é construída na infância. Não tem como faltar essa proteção, essa atenção, e isso não vira dar problemas na fase adulta. E esses problemas podem acontecer de inúmeras formas, inclusive influenciando nas relações que a gente vai ter no futuro, não é mesmo? Inclusive, a gente conversou sobre isso anteriormente, né? Em relação à questão a construção da identidade, pelo menos os relatos dizem, né? Estudos dizem que a criança forma sua identidade até os 7 anos. Só que a alienação parental, ela acontece em qualquer idade. Não necessariamente ela vai parar ali nos 7 anos, ela vai continuar, né? Se não for identificado, se não for percebido, né? Como vocês falaram, você falou a importância de o professor ver um comportamento diferente, um parente ver um comportamento diferente, os pais, os avós estarem atentos ao comportamento, a uma fala, né? Eu mesma tive, devido a essa minha infância, que foi bem dolorida, eu só fui identificar que eu sofria crises de ansiedade na fase adulta. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu tinha ansiedade desde a minha infância. Provavelmente, até os 7 anos não foi identificado, devido aos traumas que eu passei, e seguiu pela vida, né? E eu só fui identificar isso quando eu tive uma crise de pânico, e aí eu fui buscar terapia. No caso, eu não fiz a TCC, eu fiz a linha junguiana. E para mim foi assim, um ponto-chave para a minha transformação, porque eu consegui mexer na minha ferida lá do passado e compreender, perdoar, enfim, modificar e não passar isso para o meu filho. Então, eu acho que é exatamente isso. Os pais, os professores, os psicólogos estarem atentos, né? E não observar e buscar ajuda. Vamos nomear essa ajuda como se a gente pudesse dar um reset no cérebro. A gente falou sobre isso, né? Como a gente faz isso? Como que é possível a gente dar um reset? Quais seriam estratégicas, por exemplo, terapêuticas, Beatriz,
que você diria que são eficazes para reconstruir essa autoestima? Porque quem está se sentindo inseguro, quem está se sentindo está numa condição de vulnerabilidade, está fragilizado, o emocional está abalado, né? Então vai ser uma criança e um adulto no futuro inseguro, que vai, por exemplo, no seu relacionamento também levar essas questões com o seu parceiro, inclusive no sentido de estar sempre esperando aquela migalha de atenção, porque na infância foi assim. Então esse é o espaço que é confortável porque é conhecido, né? Então a gente sabe que isso às vezes vem se apresentar e foi justamente nessa base que faltou essa segurança. Então, falando sobre esse reset do cérebro, o que você poderia dizer que seria o ideal para se fazer? Então, embora a gente não consiga dar um reset total no cérebro, né? A gente consegue ressignificar algumas coisas. E a criança, ela tem uma grande capacidade de adaptação, né? Muito mais do que os adultos. Então, a intervenção precoce é super importante, né? É aquilo que a gente estava falando anteriormente, de observar, não, preciso de ajuda, vamos lá, para a gente conseguir intervir nisso o mais rápido possível, né? E na terapia a gente trabalha justamente fortalecendo os recursos emocionais, ajudando a criança a construir uma versão mais saudável de si mesma, né? Trabalhando a autoestima dessa criança, trazendo ali durante as sessões atividades voltadas para isso, para que ela se enxergue naquele mundo, né? Como um ser individual. Porque nessas situações de alienação parental, é muito do que a gente falou da criança fazer parte daquilo dali, sentir culpa e ser suporte emocional de uma situação que ela não deve ser. É uma situação onde dois adultos precisam se resolver, né? Pelo bem deles mesmos e pelo bem, principalmente, dessa criança. Então, a terapia ajuda muito a trazer essa criança para o centro dela mesma, entende? Então, estratégias de validação emocional, trabalhar as emoções com essa criança, para ela entender o que está sentindo, porque muitas vezes ela não consegue nem nomear ainda o que está sentindo. Então, na terapia a gente consegue trabalhar por esse caminho, né? Fortalecer as habilidades sociais dessa criança, a comunicação, fortalecer os vínculos saudáveis. Então, ali, o social, né? O social nesse momento ele é muito importante, né? É importante a gente observar e é importante também a gente trabalhar, né, essa parte social do convívio dessa criança. Então, na terapia a gente consegue trabalhar isso. É importante também a gente ter ali um vínculo afetivo saudável dessa criança. Então, uma avó, um avô, alguém que a gente possa trazer para terapia, né? Ali, marcar sessão com esse responsável, porque às vezes o que acontece, o que eu já vi acontecer também, é que o diálogo com ambas as partes, pai e mãe, é muito difícil. E a gente precisa de mais alguém dessa família, algum adulto, uma pessoa ali responsável, para intermediar um pouco isso, para ajudar a gente nessa situação. Entendeu? Porque às vezes foi um término tão conturbado que o pai e a mãe eles não conseguem ali ter muita clareza naquele momento. E a gente precisa de mais uma pessoa ali para ajudar a gente nisso, né, nesse processo. Olha, você falou uma das estratégias e você citou sobre essa criança ter dificuldade sobre elaborar as emoções dela. Hoje mesmo eu li uma pesquisa, né, que foi publicada de um professor de psicologia de uma universidade do Texas, e ele falava exatamente sobre isso que você acabou de falar, e ele dizia que uma das maneiras que são extremamente eficientes seria elaborar essas emoções através da escrita, porque você também acabou falando, às vezes ela não consegue nem se pronunciar. E o que acontece quando a gente escreve? A gente precisa organizar os nossos pensamentos. E quando você está no processo de escrita, que você está ali contando uma história, você começa a digerir as suas emoções, inclusive. Então, quando eu li isso, eu falei assim, gente, isso tem super a ver com o que a gente vai falar hoje, porque isso é também uma terapia. Eu busquei a escrita quando eu tive dificuldade de falar. Eu lembro que
eu e a Vivi passávamos assim horas conversando na minha fase de luto e eu tinha muita dificuldade de me expressar e era justamente na escrita que eu conseguia dizer como é que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. Então, isso é realmente uma forma de você organizar as emoções e conseguir acessar também essa criança, porque você vê que quando uma criança ela chega para poder fazer um trabalho terapêutico, dependendo da faixa etária dela, ela vai ser colocada ali para fazer um desenho, quando ela nem escreve. Porque no desenho ela já está expressando as emoções dela, porque através desse desenho você vai ver se aquela imagem é uma imagem feliz, se ela é colorida, que emoção que ela está expressando através disso. Então, olha quantas formas que você tem de alcançar o sentimento sem precisar da fala. Falando sobre a faixa etária, né, de crianças, o desenho, a escrita dentro da terapia, eles são recursos assim fundamentais, porque a gente precisa trazer para o lúdico. É muito diferente de uma terapia com um adulto, com um adolescente. Então a gente precisa ter muita ludicidade ali, precisa falar na linguagem daquela criança. E é aí que por isso é tão importante, nessas situações, a criança estar em terapia, porque a gente vai conseguir acessar lugares que ninguém mais consegue, né? Então, é aquilo do ambiente seguro, das estratégias certas, é o que você falou, assim, às vezes num desenho, a criança nem escreve ainda, mas no desenho, ela tem um desenho ali tão expressivo que você consegue enxergar claramente o que está acontecendo, o que está na cabecinha daquela criança. Então, é muito importante a gente utilizar desses recursos, né? Você falou em relação a ter uma terceira pessoa entre o pai e mãe, né? E o filho no meio disso tudo, é interessante porque normalmente não tem, né? Normalmente, o comum, a gente sabe que é uma disputa de ego entre pai e mãe, querem ganhar uma guerra invisível na cabeça da criança, porque a criança não sabe nem por que está passando por aquilo, né? Não tem essa consciência. Então, eu acho que a gente precisa realmente conscientizar os pais, né, as pessoas, os professores, enfim, quem convive diretamente com a criança. Eu digo também tia, tio, porque eu sou tia, né, eu tenho sobrinhos, então a gente, quando tem essa visão, a gente acaba observando. E se as pessoas não estiverem atentas, que a alienação parental é uma coisa que afeta diretamente a criança, num geral, esse ciclo vai sempre se repetir, né? Vai ser uma coisa contínua. Então, realmente, as pessoas ao redor de um casal, quando tem a separação, acho até, não sei se eu estou falando alguma besteira, mas nem sempre, a maioria, mas pode ser que tenha alienação parental com o casal juntos, né? Porque existe aquele conflito, às vezes a pessoa vive junto por alguma questão, seja ela o motivo que for, vamos manter a família, mas e aí, como é que é aquela convivência, né? Às vezes a pessoa está no mesmo ambiente que o pai e mãe, e quem sofre isso tudo, normalmente quem procura terapia é o filho, né? Normalmente quem sofre as consequências é o filho. E aí quando você vai puxar, peraí que eu vou conversar com a mãe, eu preciso conversar com o pai. E aí você vê o fundo que, aí vem aquela história lá de trás, né? Quem precisa da terapia é o pai, é a mãe, que viveu provavelmente um trauma na infância. Eu queria falar sobre a questão que você falou de disputa de ego, porque eu acho que cada caso é um caso. E vão sim ter casos em que os pais eles estão pouco se importando para o filho, eles estão mais interessados em ganhar uma briga. Isso é uma disputa de ego, sem dúvida. Mas, às vezes, um pai está vendo, está enxergando o que está acontecendo, está tentando ajudar seu filho, e às vezes é o outro que está querendo ganhar a batalha. E aí, infelizmente, tem um ditado que diz que quando um quer, dois não brigam. Eu não concordo com isso, porque eu nunca quis a briga e é possível que alguém brigue sozinho, sim, porque uma pessoa que te afeta através do outro, ela desestrutura você, inclusive, porque você não quer a briga, mas ela está te provocando através da pessoa que é mais importante para você. Você está interessado no seu filho, você quer cuidar do seu filho, você quer proteger o seu filho e essa pessoa está brigando com você usando o seu filho.
Aí chegamos no contexto da alienação parental. Então, a alienação parental, às vezes, ela não é uma questão do ego, não. Às vezes tem alguém aí que já enxergou e que está tentando fazer, por exemplo, eu busquei terapia para o meu filho. E eu lembro dele com 16 anos dentro de um consultório com a médica e eu na sala de espera aguardando. Eu procurei essa médica depois do falecimento dele porque eu quis fazer terapia com ela. E por que eu procurei pela mesma profissional? Porque eu queria que ela me dissesse qualquer coisa que ele falou para ela quando eles estiveram juntos. Eu perguntava, me diz o que vocês conversaram, eu queria saber. E eu lembro que ela me disse que mais me chamou a atenção foi, ele uma vez falou para mim, minha mãe está lá fora fazendo a escolta. Ela está aqui para garantir que eu vou fazer a consulta e que eu não vou dar uma desculpa e que eu vou ir para outro lado. Ou seja, ali ele viu minha proteção e meu cuidado. Eu estava ali presente, preocupada, querendo que ele recebesse ajuda. Infelizmente, como eu disse, ele não conseguiu ter a compreensão, porque ele não teve maturidade, porque ele não teve tempo, porque tudo aconteceu. Esse tipo de debate ele é muito importante para trazer luz sobre esse tema, sobre o que é possível a gente poder oferecer de informação. É extremamente valioso que a gente possa compartilhar as nossas experiências, o que nós passamos, o que nós aprendemos do que nós passamos, porque quando nós falamos de dores, é difícil, mas nós tiramos conclusões, aprendizados, e agora que sabemos, temos a obrigação de passar para frente, de compartilhar, de dividir, porque, sem sombra de dúvida, a parte mais afetada é o filho. Embora eu tenha sido uma mãe que tinha um pouco mais de consciência, eu não conseguia, às vezes, entender a defesa do meu filho para esse pai, que muitas vezes eu ficava surpreendida com como ele podia se posicionar ao lado de alguém que não estava do lado dele. E ele me respondia, você não vai entender, ele é o meu pai, eu amo ele independente de qualquer coisa. Então, o amor, ele vai além da negligência, da falta, do descaso, da falta de proteção. Então, a gente precisa respeitar os nossos filhos e fazer o que tiver ao nosso alcance. Mesmo que seja extremamente difícil entender, a gente tem que respeitar. Respeitar, eu acho que é o princípio de qualquer relação, independente de marido, mulher. Respeite seu filho também. Respeite essa criança que não pediu para vir ao mundo e que não tem culpa do que está acontecendo. Não, você trouxe essa questão agora do respeito, né? É exatamente isso, assim, a alienação parental é de uma falta de respeito com essa criança, de uma negligência tão grande, né? É injusto, é muito injusto para a criança estar nessa situação, né? E a gente espera ali que os pais tenham o controle da situação. É o que eu falo para os pais, assim, nas orientações, né? Lembrem-se que vocês são os adultos da relação. Então, é só uma criança. Quem tem o controle tem que ser vocês. Vocês têm muito mais repertório para ter esse controle, para resolver uma situação do que uma criança. Então, né, pera lá, vamos ver aqui o que está errado, vamos mudar, vamos se conscientizar. E assim, quem sai, é o que você falou, quem sai mais destruído emocionalmente, com mais sequelas disso, na maior parte das vezes é essa criança. E a gente ia falar aqui um pouco, né, falar sobre o seu livro, o livro que você participou. Sim. E hoje, em terras de internet, onde tudo é tela, né? Então, às vezes, tudo é corrido, as pessoas vivem uma vida corrida, as pessoas não querem ter trabalho de educar. Eu não estou generalizando, mas a gente sabe que a maioria dos casos é exatamente isso. É todo mundo correndo contra o tempo, é mais fácil dar a tela, é mais fácil te distrair do que, de fato, enxergar o que está acontecendo com aquela criança
ou orientar aquela criança, né, observar, enfim, ter o equilíbrio. É exatamente isso. São os pais que são os responsáveis, né, para poder equilibrar a saúde dessa criança, né? Então, eu acho que a fuga hoje em dia, a desculpa que as pessoas usam é a internet, né? É o excesso de tela, é o excesso de informação, é o excesso de tudo para suprir alguma falta. Sim, exatamente. Falando sobre o livro, né, do Entendendo a Ansiedade Infanto-Juvenil, que é o livro onde eu tive o prazer de participar, eu falei exatamente sobre isso. Inclusive, o livro está aqui, ó. Eu falo no meu capítulo exatamente sobre a ansiedade que as crianças e adolescentes desenvolvem atrelado ao excesso de uso de telas. E o que eu falo no livro é aquilo de não vamos demonizar as telas, não pode, de jeito nenhum, não é isso, usar com equilíbrio, usar ao favor das crianças e dos adolescentes, assim, trazendo informação, né, sempre ali com cautela, não dá pra gente, é o que eu falo, assim, você deixar o seu filho num celular totalmente desbloqueado, com acesso a tudo, você deixar o seu filho de 6, 7, 8 anos nesse ambiente, sozinho no quarto, você acha que tá tudo bem? Não, ele tá dentro de casa, tá seguro, tá tudo bem? Na verdade, não tá. Às vezes ele tá mais inseguro ainda do que deixar ele na rua, atravessando uma avenida, entendeu? Porque a internet é terra de ninguém. Então, eu falo muito na questão da consciência mesmo, desse uso consciente de tela. Né? Não é aquilo de não pode de jeito nenhum, mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Bem, acho que a gente pode terminar trazendo alguma mensagem positiva, né? Porque a gente está falando sobre um tema que traz um peso muito grande. E cada uma de nós aqui, dentro da sua experiência, se sente nessa responsabilidade de partilha, mas a gente também tem que dar uma visão de esperança, porque é possível, diante de você observar o que está acontecendo, é possível você tomar as medidas necessárias e você conseguir salvar o seu filho. Queria pedir para você para deixar uma mensagem para as famílias que estão passando por isso e mostrar que, através dos desafios, é possível reconstruir o vínculo, né, e ter uma vida saudável. Sim, com certeza. Eu queria dizer que buscar ajuda nesse momento, né, não é sinal de fraqueza. Buscar ajuda para o seu filho, preciso botar o meu filho na terapia por conta disso. Não é fraqueza, não é que você não está conseguindo suprir as necessidades dele. Às vezes você também não está conseguindo lidar, então não se sinta diminuída por conta disso. E eu tô falando diminuída no feminino porque, geralmente, na maioria das vezes, é a mãe que busca ajuda. Na grande maioria. Então, é essa mãe que observa ali o que está acontecendo e, não, preciso ajudar meu filho, preciso salvar meu filho, e vai atrás de ajuda para essa criança. Então, não sinta vergonha com isso. Nesse momento, você precisa pensar em você e no seu filho. Esquece o que a família vai pensar, esquece. Pensa no seu filho, pensa em você. E quando uma criança é obrigada a escolher entre quem ama, todo mundo sai perdendo. Todo mundo perde, né? Principalmente essa criança. E sempre é tempo, é o que eu falei anteriormente, assim, sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de melhorar, gente. Não deixe o tempo passar, entendeu? Vamos agir, vamos lá, buscar ajuda e acreditar que tudo vai se acertar, que vai melhorar. É isso. A dose da confiança é o melhor remédio, né? Acreditar. Você falou acreditar. Você agora falou uma coisa certa. Acredita, entendeu? Não desista. Eu sempre escuto na rede social, infelizmente, que as pessoas utilizam de uma forma positiva e negativa, pessoas aconselhando mães, falando desiste, entendeu? Seu filho está te rejeitando. Não desista, insista, confie, conquiste, mostre, entendeu? Mostre com amor, porque
você também disse agora, amor você não escolhe, você ama e você não precisa escolher entre um e outro, você pode amar todo mundo, porque cada um tem um papel na vida dessa criança e ninguém substitui o papel do outro, porque por mais que a criança tenha uma mãe incrível, qual é a criança que não precisa de um pai, da figura masculina? Então, assim, se a mãe quer que o filho faça uma escolha por ela, e que ela abandone esse pai, isso não é amoroso, porque esse filho precisa dessa figura, entendeu? Para ele poder se identificar e crescer. É saudável. A gente precisa, inclusive, dos outros personagens dessa família, como você falou. Então, avô, avó, tio, todo mundo pode participar. Só que o pai e a mãe, gente, filho é herança de Deus. O pai e a mãe, se falha nessa missão, você falhou como ser humano. Você veio aqui, entendeu? Foi fértil e é como se você tivesse dado fruto e tacado o teu fruto fora. Então, é ativação de consciência, não é? O que a gente está fazendo aqui é despertar de consciência para que quem assiste esse programa e se sinta tocado e se identifique, mude um pouquinho a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. Se por acaso está vivendo essa situação de ego, para de pensar em você, prioriza a tua cria, porque é dependente de nós, precisam de nós. A gente tem a obrigação de fazer o nosso papel bem, porque a gente está aqui, a gente precisa confiar que, por mais que a gente não saiba, a gente tem que entregar o nosso melhor. E se a gente não sabe, a gente vai atrás de informação. Então a gente tem que buscar através de profissionais adequados para que a gente possa receber a orientação adequada, para que a gente possa melhorar como pais, porque eu sou uma mãe que falo, não é porque somos mães que somos perfeitas, nós erramos e erramos muito. Então, reconhecer, aceitar, admitir, buscar ajuda, tudo isso faz parte. E eu quero mais uma vez te agradecer, Beatriz, por você ter vindo e compartilhado com a gente sobre a sua experiência. E foi realmente um prazer. A gente está aqui nessa primeira temporada falando sobre esse tema e trazendo assim inúmeras visões. Já trouxemos o lado jurídico, mostrando sobre as leis, como é a visão da justiça com relação a isso. Trouxemos a visão da filha que passou por isso. Trouxemos também mães que passaram, né? Eu me enquadro nesse papel, mães, então eu também. Agora, a visão profissional da psicologia. Então, nós sentimos que a primeira temporada segue em direção à sua reta final, cumprindo bem um papel de informar as pessoas. E se por acaso você que está assistindo esse episódio e sente que alguém precisa receber essa informação, compartilhe, curte, para que a gente possa chegar ao máximo de pessoas que precisam receber essa mensagem. Muito obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer muito grande. Obrigada, Beatriz. Quero te agradecer por estar aqui com a gente, por ceder o seu tempo, o seu profissionalismo e trazer para a gente um pouco do que você vivencia, né, no seu atendimento. E eu quero dizer que, como vocês estavam falando, né, amor de pai e de mãe é insubstituível. Então, não façam seus filhos escolherem um lado, né? Olhem com respeito, porque consegue mudar essa história, sim.